Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, há apenas 3 dias da posse do presidente Lula, ou se você preferir, estamos a aproximadamente 72 horas da posse do presidente Lula como futuro chefe da nação, futuro chefe do Estado brasileiro. Por incrível que pareça, o Brasil ainda tem um presidente que ocupa formalmente o cargo, embora ele não esteja trabalhando há muito tempo. Ele nunca foi chegado ao trabalho e depois que ele perdeu as eleições, é aí que ele ficou com amnésia em relação ao que significa essa palavra. Ele está levando muitas coisas ruins quando ele sair formalmente do cargo. Está viajando para fora do nosso país, mas está levando agora uma última lembrança que a Polícia Federal acabou de propiciar nessa tarde de hoje, que é a conclusão de um inquérito que incrimina o presidente da República por um dos incontáveis crimes que ele cometeu ao longo desses 4 anos. O que isso significa, quais são as repercussões desse último acontecimento nessa tarde, além de outras tantas situações que estão acontecendo aqui no nosso país, é que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, participe desses espaços aqui que nós abrimos todos os dias no nosso chat, entre 5 horas, 5 e meia, antes de entrarmos no ar. Enfim, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia. É muito bacana, esse é um reconhecimento de muitas pessoas que querem estar mais próximas aqui no nosso portal de alguma maneira. Eu agradeço a todos vocês, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, notícia fresquinha dessa tarde nos dá conta dessa situação aqui. Polícia Federal conclui que Bolsonaro cometeu crimes por divulgar informações falsas sobre a Covid. Documento encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes confirma que o atual presidente não prestou depoimento. Ainda teve essa. Como ele foi defendido pela Advocacia Geral da União, quando ela foi citada para responder ou para apresentar a defesa de Bolsonaro, ela simplesmente utilizou o direito constitucional do Bolsonaro permanecer calado, nem não falar absolutamente nada. E a Polícia Federal concluiu o inquérito e mandou para o Supremo Tribunal Federal para as mãos de Alexandre de Moraes, que vai decidir agora uma situação primeira, no meio dessa história toda. Se ele avocará esses autos desses inquéritos para decidir na esfera do Supremo Tribunal Federal, ou o Bolsonaro agora perdendo a blindagem constitucional, a blindagem jurídica, se ele mandará esse inquérito para a primeira instância, provavelmente para a Justiça Federal do Distrito Federal. Uma repercussão importante ao final desse inquérito ou da ação do Ministério Público do Distrito Federal é que, se o Bolsonaro for finalmente condenado, e é muito difícil ele escapar dessa condenação fora do cargo agora, como eu tenho dito para vocês, o lixo da história vai lhe trazer uma série de complicadores. Ele simplesmente perde a condição de ficha limpa. Ele vira um ficha suja. Eu acho que a imprensa provavelmente vai falar desse ponto jurídico que eu estou levantando aqui com vocês pela primeira vez, porque a notícia é fresquinha, eu acho que não deu tempo ainda de ninguém repercutir, mas eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Então, é uma bagagem adicional que o Bolsonaro vai levar, além das outras tantas, quando ele sair para essa viagem para os Estados Unidos. Polícia Federal diz que Bolsonaro não prestou depoimento e conclui que o presidente cometeu crime por divulgar informações falsas da Covid. Polícia Federal encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes resultado da investigação. Isso foi objeto aqui de incontáveis críticas aqui que eu fiz aqui no nosso portal, reclamando inclusive da omissão dos grandes veículos de comunicação. Isso só ficou público porque nós combatemos isso, nós fizemos pressão sobre esse assunto, que é um assunto que os meios de comunicação não poderiam negar. É impressionante como o principal telejornal do nosso país nunca acompanhou as lives do Bolsonaro, nunca repercutiu as insanidades que o Bolsonaro repetiu incontáveis vezes. Isso fez com que o bolsão de desinformação, o bolsão negacionista, se fortalecesse ao longo desses anos todos, e o resultado foi essa eleição que a gente teve, com milhões de brasileiros absolutamente sem associar os crimes que o Bolsonaro cometeu com a realidade que a gente vivencia e cujas consequências ainda vão se desenvolver por um bom tempo aqui no Brasil. O governo Lula vai ter que ter uma
tarefa excepcional que outros governos nunca tiveram, que é de ajudar a população a desintoxicar a sua mente, desintoxicar a sua alma, e para isso vai ter que fazer um governo absolutamente eficiente e transparente e muito produtivo para o nosso país, cujos resultados não possam ser negados nem pelos negacionistas, a não ser que eles enfiem, de fato, a cabeça dentro do buraco e não vejam absolutamente nada. O Bolsonaro e a família não desconfirmaram, vamos dizer assim, né, a ida dele para os Estados Unidos, e as matérias estão o tempo todo focalizando esse fato. Bolsonaro viaja aos Estados Unidos para não passar faixa a Lula e vai para resort onde Trump tem casa. E a questão é a seguinte, ele vai ficar no bem bom, provavelmente lá, se ele ficar como convidado do Trump, no 0800, enquanto os patriotas estão ali nas frentes dos quartéis. Aliás, não tem nenhum patriota desse de primeira linha, né, do Bolsonaro, nenhum deputado, nenhum formador de opinião, nenhum youtuber, ninguém na frente de quartel. Essas pessoas, elas estão se colocando ali num camarote VIP, né? Olhando para os plebeus ali, os inocentes, os incautos, os loucos, ali na frente dos quartéis, se colocando na frente de uma situação que poderá repercutir criminalmente para cada uma delas. E onde estará Bolsonaro? Dizendo que elas cometeram crimes por conta delas. Ele nunca incentivou ninguém a praticar crime. Ele vai negar, como ele negou o Roberto Jefferson, a amizade com o Roberto Jefferson, e vai negar todas as pessoas que puderam, de alguma maneira, contaminar a sua imagem já extremamente contaminada e destruída. Bom, aí ele não quer passar a faixa caberia, então, pela ordem constitucional, ao vice-presidente, por incrível que pareça, ainda o senhor Hamilton Mourão, que é outro também que está acompanhando o Bolsonaro no nada a fazer. Aliás, é muito bom que ele também nada faça, porque eles nunca produziram nada de produtivo a não ser teorias conspiratórias e ataque à Constituição e à democracia. E ele diz o seguinte, ele insiste também que não vai passar a faixa. E o Arthur Lira é que vai acabar se beneficiando, porque vai ficar nos holofotes, né? É o presidente da Câmara, em exercício, e a Constituição tem uma ordem ali de sucessão e que acaba caindo ali para Arthur Lira. O Mourão foi perguntado sobre esse assunto, sobre o fato do Bolsonaro sair do Brasil. E aí a opinião dele foi a seguinte. Foi perguntado ao general se não é Bolsonaro quem está traindo os seus eleitores ao fugir do país. Mourão respondeu laconicamente. Pois é, lamentável, ou seja, não defendeu o falastrão, o fanfarrão e também não quer participar desse processo todo. E aí a gente vai vendo situações que vão mostrando que o Bolsonaro entregou a rapadura e não tinha como ser diferente, ele não tem força nenhuma para fazer absolutamente nada, exceto alguma tentativa de maluquice que repercutiria diretamente sobre ele, sobre as pessoas mais próximas e sobre alguém que tivesse a fim de praticar algum atentado contra o nosso país. Governo Bolsonaro autoriza uso de força nacional na posse de Lula. Portaria foi publicada no Diário Oficial e diz que agentes da segurança atuarão em conjunto com a Polícia Rodoviária. A Força Nacional já está no Distrito Federal, eles já estão isolando toda a área da posse do Lula, rastreando qualquer tipo de possibilidade de ter algum artefato, alguma coisa, algum ponto cego, algum ponto ali que possa servir de apoio para algum tipo de desordem ou crimes, enfim. E nós teremos uma segurança como a gente nunca viu no Distrito Federal. Certamente as pessoas serão revistadas e hoje, a partir de agora, o ministro Alexandre de Moraes determinou que ninguém vai poder usar armas a partir de hoje, até o dia 2 de janeiro, naquela região toda. Então, todo mundo que for apanhado com algum tipo de arma ali, mesmo que tenha porte de arma, diante de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, estará diante de um porte ilegal de armas, porque o Supremo Tribunal Federal tem essa possibilidade de limitar dias e horários e locais, né, para a utilização de armas por essas pessoas. Então, a situação é uma situação excepcional, porque é a posse de um presidente da República, então é uma medida absolutamente legal e vai colocar em cana qualquer pessoa que esteja minimamente interessada ali em fazer algum tipo de tumulto nesse dia. A matéria diz, então, da CNN, Alexandre de Moraes proíbe porte de armas no Distrito Federal até 2 de janeiro. E mais, né? Ele continua ainda jogando duríssimo com essa gente, com esses criminosos. Uma das razões que o Bolsonaro não tem onde ficar aqui no Brasil, pelo menos no Distrito Federal, a não sei que ele ficasse na casa de alguém, né? Podia ficar ali num quarto de hóspede. É essa aqui.
Alexandre de Moraes inviabiliza aluguel de casa de Bolsonaro pelo PL. Multa de 23 milhões que Alexandre de Moraes aplicou ao PL deixou o partido sem condições de arcar com o aluguel da casa de Bolsonaro. Os caras não têm grana, estão com grana toda congelada, bloqueada. Então, e ninguém vai alugar a casa de graça, né? A não ser que fosse um correligionário mesmo, para alguém querendo fazer um puxa-saquismo num rei morto. Alguém que foi alguma coisa de útil para alguns segmentos durante o exercício da presidência da República, mas agora se converte numa figura absolutamente inútil, com a bagagem repleta de inquéritos e de processos como esse primeiro que eu comentei com vocês. Bom, assuntos da realidade, que a gente vai comentar muito a partir do dia 1º de janeiro. Haddad diz que o governo eleito precisa de mais tempo para decidir se renova imposto zero sobre combustíveis. O que todo mundo sabe, é que todas as tramóias que foram feitas com orçamento, com a isenção de impostos, redução de impostos, pressão sobre os estados, foi para garantir uma possibilidade eleitoral para Bolsonaro. Isso tudo teria um fim, que é agora dia 31 de dezembro. Não tem mais auxílio taxista, não tem mais auxílio caminhoneiro, não tem mais auxílio para ninguém. Todo mundo só prestou no instante que poderia ser útil para as eleições. Vamos lembrar que muitos desses benefícios foram antecipados antes do segundo turno para vitaminar a campanha do Bolsonaro, que certamente será configurado mais à frente como crime eleitoral e ele vai ser responsabilizado por isso também. Então, o governo agora vai ter que explicar para a pessoa, o governo que vai para as pessoas, né, o governo que vai entrar agora, que o reajuste, o aumento que vai ter nos combustíveis foi em função disso que eu estou falando para vocês, da pilantragem bolsonarista / Guedes. E aí entra em campo uma situação que a gente tem cobrado aqui já algumas vezes. Lula fará lives semanais após a posse, diz Janones. O Lula tem que ir toda semana explicar tudo o que for polêmico no seu governo. Explicar, inclusive, que esses aumentos que nós vamos ter no combustível, ou nos combustíveis, na energia de uma maneira geral, é um legado do estelionatário da economia com o estelionatário que ocupou a presidência da República. Isso precisa ser bem enfatizado para o povo, para não ficar a sensação que o governo está tomando posse agora e é o governo que está aumentando algum tipo de insumo ou de produtos ou de serviços que a gente consuma aqui no Brasil em função desses aumentos todos, né? Que os combustíveis terão. Bom, e aí o outro assunto aqui que eu quero conversar com vocês é dessa insanidade dessa gente que vai acabar, né? Vai ter uma hora que não vai dar para ninguém mais ficar nas redes falando bobagem para cima e para baixo. Esse terrorista que apareceu lá em Brasília, ele foi apontado pelos bolsonaristas como um petista infiltrado entre os direitistas para praticar esse crime. Quer dizer, é um infiltrado muito legal, né? Muito inteligente, que vai ficar uns 30 anos agarrado, preso na Lei de Segurança Nacional. Redes bolsonaristas promovem a versão de que terrorista é de esquerda. Aí colocaram uma série de fotografias desse senhor aqui, o George Washington, supostamente com o governador do estado do Pará, o Barbalho, o filho do Jader Barbalho. E aí, a pessoa que foi apontada ali como terrorista na foto, de fato, não era esse cidadão que estava ao lado do Barbalho lá. Era um outro cidadão que ficou absolutamente chocado. De repente, a imagem dele sendo utilizada como se ele fosse um terrorista, né? Ele vem a público para esclarecer que o cidadão preso não foi ele. Ele, de fato, esteve com o Barbalho lá no Pará, né? Me fugiu o primeiro nome aqui do filho do Barbalho, né? Mas deixa para lá. Eu coloco na descrição do vídeo aqui uma falha de memória agora. Bom, vamos seguir em frente. Aí ele vem a público explicar que a pessoa apontada como sendo ele, não é ele. Aí vamos acompanhar aqui, porque acaba sendo uma coisa ridícula demais, né? Vamos lá. Amigos, aqui é Fabinho Assunção, sou pecuarista de Xinguara, vice-presidente do Sindicato Rural de Xinguara. E hoje fui surpreendido com várias fake news, usando uma foto minha em que eu estava em um evento oficial do Sindicato Rural com a presença do governador Helder Barbalho. Helder Barbalho, então tá, me ajudou aqui, né? E estão usando essa foto e dizendo que esse que está ao lado do governador seria a pessoa que foi presa em Brasília nesse final de semana com armas. Eu quero dizer que não é a mesma pessoa, estão usando maldosamente essa foto e venho aqui esclarecer que essa foto é eu, Fábio Coutinho Assunção, nada a ver com a pessoa que foi presa lá.
Então, gente, é muito engraçado. Eu peguei isso aí no canal do DCM, né, que fez esse furo de reportagem aqui. Mas o cara também, né? Todo respeito aí, meu amigo, ele é a cara do que está preso aí, né? Mas, enfim, ninguém tem direito de ficar fazendo fake news, é por suposição. As pessoas não checam informações e querem aliviar a responsabilidade do Bolsonaro nesses crimes todos que estão sendo cometidos aqui no nosso país, inclusive motivados por ele. O Marcelo Arruda, o Genilson de Jesus, lá no Camburão, que foi asfixiado, o Roberto Jefferson, a Carla Zambelli, esse caso agora. Esses são os casos conhecidos, sem falar nos que a gente não tomou conhecimento através dos grandes veículos de comunicação. Tudo isso fruto desse envenenamento que chegou ao nosso país e que teve aqui como comandante maior, né, desse chumbinho espalhado por todos os cantos, o atual presidente da República, que já estava na hora de ir embora, e ele está indo embora, está indo com uma série de processos dentro das suas malas, e isso vai lhe dar muitas dores de cabeça no futuro, e nós vamos ficar cada dia mais vigilantes aqui para que nenhuma situação dessa passe impune, tá bom? Vou ficar por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!